A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, inicio o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. No último programa, em referência ao Dia Mundial da Saúde Mental, tecemos algumas considerações a respeito do tema, com base especialmente num dos últimos relatórios sobre a saúde mental no mundo, publicado pela Organização Mundial da Saúde. Este tema está presente na vida de todos nós. Por isso, é muito importante refletirmos sobre a questão e pensarmos um pouco sobre como está, como vai a nossa saúde mental. Quero destacar um ponto que avaliamos com cuidado no programa anterior. Não há saúde sem saúde mental. Isso aparece no relatório. E vimos que a construção do bem-estar, da saúde mental, depende de um conjunto de fatores que envolvem o indivíduo, sua família, sua comunidade e aspectos estruturais, o que quer dizer a maneira como uma sociedade está organizada. Portanto, o nosso lugar nessa sociedade. Tudo isso integra, determina o nosso nível de bem-estar ou de saúde mental. E no final, nós consideramos a campanha ABC, que diz respeito à necessidade de nos mantermos ativos, do ponto de vista físico, do ponto de vista cognitivo, intelectual e do ponto de vista social. O amigo ouvinte pode conferir tudo isso no programa referido. Hoje nós vamos avaliar a questão sob um outro ângulo, considerando de maneira mais específica a questão do bem-estar, o que de certo modo poderíamos chamar de felicidade. Saúde mental tem uma relação direta com isso. A pergunta mais ampla, mais genérica, poderia ser esta: como construir a felicidade, o bem-estar? O bem-estar apresenta dimensões ou é uma coisa única, é um bloco completo, tem camadas, tem dimensões, para sermos mais exatos? Há uma ideia muito corrente que diz que quando uma pessoa experimenta emoções positivas com frequência e raramente experimenta emoções negativas como o medo, a insegurança, será que isso é suficiente para essa pessoa sentir um bem-estar em relação à vida e dizer assim: como é bom viver a minha vida? Será que isso é suficiente? Há uma área da psicologia que já há décadas vem se ocupando do tema subjetivo da felicidade ou do bem-estar subjetivo. E parece existir entre os pesquisadores, os estudiosos, um consenso. Não basta para você se sentir feliz, o que quer que isso signifique para você. Não basta experimentar emoções positivas frequentemente e experimentar muito pouco emoções negativas. É preciso algo mais, porque a construção disso, que se pode chamar felicidade, não se reduz à presença de afetos positivos e poucos afetos negativos. É mais do que isso. Para uma pessoa ter aquela sensação de uma vida plena, talvez, utilizando aqui as palavras que aparecem no Novo Testamento, eu vim para que todos tenham vida, e vida com abundância. Se isso tem algum significado para você, amigo ouvinte, podemos então dizer que para essa vida com abundância é preciso algo mais. É preciso um senso de significado
e de propósito na vida. Durante muito tempo, a psicologia ocupou-se muito mais das doenças, dos desequilíbrios, dos processos de desregulação emocional, a infelicidade, a patologia. E nós temos assistido, no campo dos estudos científicos da psicologia, um aumento significativo do interesse por temas como bem-estar, felicidade, alegria de viver, bem-estar subjetivo e outras expressões, com ótimas teorizações sobre o tema e muitas pesquisas empíricas, que são aquelas baseadas em dados. A pergunta, portanto, que se coloca no cerne dessas questões, desses estudos, é: como podemos investir no funcionamento positivo da pessoa? Existe algum modelo que consiga definir as características essenciais do bem-estar psicológico? Essa é a pergunta. Como o amigo ouvinte pode perceber, isso é sobre saúde mental. E é por isso que nós vamos apresentar, uma vez mais, porque já o fizemos em outro programa, o modelo de uma psicóloga que se destaca nesse campo, que é a doutora Carol Riff. Vale a pena conhecer o trabalho dela. Ela desenvolveu um modelo bem coerente, bem fundamentado do ponto de vista teórico e também com base em uma série de estudos que envolve 6 elementos essenciais. Ela consegue, nesse modelo, integrar teorias de saúde mental, estudos clínicos, estudos na área da psicologia do desenvolvimento do ciclo de vida, e ela encontra alguns aspectos convergentes do funcionamento psicológico positivo. Não é um passo a passo, alguma coisa do tipo assim: primeiro você faça isso, depois isso, no final você vai ser feliz. Não é sobre isso, querido amigo que nos ouve, porque não existe um passo a passo, não existe caminho pré-determinado para que uma pessoa experimente esse bem-estar subjetivo. Aquela sensação que só cada um consegue definir, de olhar para a vida e dizer assim: eu me sinto bem com a minha vida, eu me sinto integrado. Isso significa sem problema, sem dificuldade, sem crises. Não é sobre isso. É aquela sensação interior, é uma experiência muito pessoal de que essa minha vida tem sentido, tem propósito, e eu experimento, mesmo com desafios e problemas, às vezes até mesmo com doenças, eu experimento aqui dentro de mim um certo grau de bem-estar. É evidente que há aspectos sociais, valores determinados por uma cultura dentro de um espaço social que influenciam bastante esse conceito de felicidade e de bem-estar subjetivo. Por isso é muito importante, dentro desse processo de construção do bem-estar, desenvolver algum grau de maturidade para compreender tudo isso. Vamos conversar um pouco sobre esse modelo que para mim faz muito sentido. Um ponto fundamental que ela destaca como uma característica essencial do bem-estar psicológico é a autoaceitação. É esse senso de autoaceitação do indivíduo. A doutora Carol Riff, fazendo referência a outros estudos, inclusive, ela entende que a autoaceitação é uma característica central da saúde mental. É uma característica de autoatualização, para usarmos a expressão do psicólogo humanista Abraham Maslow, que também é uma característica de funcionamento maduro. Aceitar a si mesmo, aceitar a sua vida. Isso não significa estar bem com tudo. A nossa vida tem aspectos que nós queremos ou precisamos mudar. E essa tarefa não é só individual, ela se dá dentro de um contexto social. Há muitos fatores envolvidos. Então, não é pensar em termos de uma cobrança. Aceite a sua vida do jeito que ela é. É aceitar sim, mas é aceitar como uma atitude consciente.
de encerrar aquela luta interior de negação, de confronto, de protesto em relação à vida e com aspectos que não conseguimos controlar na nossa vida. É não estabelecer uma guerra com isso. Pessoas que revelam um alto grau de bem-estar subjetivo, de saúde mental, de felicidade, vamos chamar assim, geralmente possuem uma atitude positiva em relação a si mesmas. Ela reconhece e aceita múltiplos aspectos de si mesmo, incluindo as boas qualidades, as qualidades mais difíceis, complicadas, que todos nós temos. E quando ela olha para a sua história de vida, desde o nascimento, infância até hoje, ela tem uma sensação positiva. Significa que ela hoje gostou de ter passado por tudo que ela passou? Não é necessariamente isso. Mas é como se ela conseguisse, de algum modo, experimentar uma certa tranquilidade que resulta da aceitação por ter vivido tudo isso e compreender que tudo isso foi importante na construção da pessoa que ela é hoje. E quando nessa história ocorreram traumas, marcas difíceis, dolorosas, a atitude madura não é olhar para trás e gostar de tudo que ocorreu, é conseguir integrar isso à estrutura atual de vida. Isso envolve muitas vezes dar um sentido, compreender, aceitar, ressignificar o passado, perdoar, se perdoar. Portanto, não é uma atitude não reflexiva, não crítica, imatura, de simplesmente aceitar sem esses filtros emocionais mais maduros. É uma outra atitude. Por outro lado, pessoas que revelam dificuldades nesse sentido, muitas vezes elas apresentam questões nessa área da autoaceitação. Ela entende que a vida deveria ter sido diferente. Eu não me aceito como sou, não aceito o que eu vivi e tudo tinha que ser diferente. Isso é compreensível e nós respeitamos. Ninguém tem o direito de criticar isso. Mas, por outro lado, uma série de estudos tem demonstrado que a autoaceitação é um critério fundamental para a construção do nosso bem-estar subjetivo, nossa saúde mental, nossa alegria de viver. Aquela pessoa que vive um conflito interior, eu preciso ser diferente do que sou, eu tenho um defeito, eu tenho que mudar, eu nunca vou ser feliz do jeito que eu sou, eu preciso vencer o meu orgulho, o meu egoísmo, os meus apegos. Amigo ouvinte, isso tem o seu valor, a sua importância. A questão não é esse projeto de querer mudar isso. A questão é como nós lidamos com o desejo de querer mudar isso. Será que isso tem sido feito dentro de um planejamento saudável? Ou eu estou me cobrando de maneira excessiva, rigorosa, subjugado pelos processos de culpa, de autocrítica severa, ou de uma cobrança exterior muito grande? Às vezes, os padrões morais de uma religião geram culpa, porque a pessoa não consegue se enquadrar nesses padrões de uma forma ideal, então ela entra em culpa. Logo, eu tenho uma falha básica, e se eu não mudar isso, eu nunca vou experimentar a salvação, para utilizarmos uma linguagem religiosa mais cristã. Eu nunca vou ser feliz na dimensão psicológica, ou vou experimentar uma profunda insatisfação porque não estou cumprindo o meu compromisso evolutivo assumido antes da encarnação. Estamos usando a linguagem da doutrina espírita conforme as orientações de Allan Kardec. Será que é por aí? Mudar, sim. Mudar sempre. Só que, começando com a autoaceitação. Eu só posso começar o processo de mudança interior do ponto em que eu me encontro, o ponto real, e não
o lugar ideal onde eu entendo que deveria estar, esse projeto já está condenado a dar errado, porque eu só posso trabalhar a realidade que sou no momento. Realidade emocional, moral, psicológica. Por isso, a autoaceitação, repetindo aqui o texto da doutora Carol Reef, é uma característica central da nossa saúde mental. Aceitar-me como sou ou como estou e investir nos processos da mudança, do crescimento, para encontrarmos algum bem-estar, algum conforto interior. Hoje, no campo das psicologias clínicas, há uma abordagem que explora de forma especial aquilo que os autores dessa área chamam de flexibilidade psicológica. É o que difere da rigidez psicológica. Quando nós lidamos conosco de uma forma muito rígida, severa, autocrítica demais, temos dificuldades, geralmente, para a autoaceitação. Porque eu fico preso a uma idealização de quem eu deveria ser. É como se já existisse na minha mente um modelo de pessoa ideal. Então eu me apego a isso e percebo que há uma distância muito grande ainda entre esse modelo ideal e o modelo real do dia a dia. Esse que sou eu, que acordo de manhã, que lido com desafios, que trabalho, que estudo, pago contas, frequento um templo religioso, frequento uma escola, uma universidade, trabalho aqui e acolá, trabalho nesse ou naquele espaço, faço isso ou aquilo. Essa pessoa real que somos, mergulhados no dia a dia da vida. Quando percebemos esse hiato, essa distância muito grande, e brigamos com isso, começam inúmeros conflitos. Em outras palavras, se a rigidez psicológica me comanda, eu realmente terei muitas dificuldades de me aceitar. E aceitar a si próprio não significa gostar de tudo que eu vejo em mim. Não é sobre isso, é sobre aceitar. Aceitar nunca foi concordar, nem apreciar e muito menos estar passivo diante de algo ou alguém. Significa ser muito ativo e também ser pacífico. Não é passivo, é ser pacífico diante dos meus padrões e muito ativo no processo, nos ensaios de transformação e de crescimento. É nesse sentido que a doutora Reef nos fala, não só ela, mas tantos outros, sobre o conceito de autoaceitação. Penso que não foi por uma razão diferente que os espíritos escreveram na obra O Livro dos Espíritos, a obra organizada por Allan Kardec, no campo doutrinário espírita, aquela definição de felicidade, que eu penso ser colocada ali em termos dimensionais também, como o modelo aqui da doutora Reef. Os espíritos respondem assim: a felicidade, para a vida material, representa, envolve a posse do necessário, numa primeira dimensão. Como que uma pessoa vai ser feliz e experimentar fome? Isso não pode, isso não cabe, isso não é possível. Felicidade, portanto, para a vida do corpo, para a vida material, significa isso. Possuir o necessário, porque para se viver com dignidade é preciso o necessário, em termos de alimentação, vestimenta, moradia, tudo. Isso é necessário. Não é desejável, é necessário. Não está dito que a mensagem de Jesus é para que todos tenhamos vida e vida com abundância? Então isso passa pela posse do necessário. E os espíritos prosseguem. Para a vida do espírito, a vida moral, ou seja, agora estamos no campo mais da subjetividade do ser humano, os processos psíquicos, psicológicos, interpessoais. Eles responderam assim: a felicidade envolve a consciência tranquila e a fé no futuro.
Consciência tranquila está mais na dimensão psíquica mesmo, emocional. Quando eu não tenho autoaceitação, nos termos da doutora Carol Reef, como que eu vou ter a consciência tranquila? E a fé no futuro é a dimensão existencial, é como eu lido com a vida, o sentido, o propósito, que ela também, já vamos antecipar, fala no seu modelo. Mas vamos aos poucos. Então, para vivermos, especialmente nos termos colocados em O Livro dos Espíritos, a vida moral, fé no futuro, consciência tranquila, teremos que desenvolver algum grau de flexibilidade psicológica. Rigidez não ajuda. Uma estrutura rígida tende a quebrar, a rachar. Estruturas mais flexíveis tendem a durar, aguentam os choques do calor e do frio, por exemplo. Isso na engenharia é conhecido. A construção de uma ponte, é preciso algum grau de flexibilidade, de não rigidez. Firmeza, sim. Flexibilidade também. Firmeza não significa rigidez, algo inflexível. Portanto, a flexibilidade psicológica está no núcleo, no cerne, de vários processos envolvidos na construção do bem-estar, de uma vida com sentido, com propósito, em outras palavras, na construção da alegria de viver com você e com o outro, estar no mundo. Não é alegria pessoal, eu estou feliz e o mundo é uma outra questão. Não, é tudo junto. Inclusive aparece também nas páginas da obra já citada, O Livro dos Espíritos, que tudo em a natureza se liga, tudo está relacionado, desde o átomo até o arcanjo. Isso aparece no texto, dando a ideia de que há um entrelaçamento, uma integração entre tudo e todos. Então, um projeto pessoal de felicidade não combina com esses conceitos. Agora, os nossos esforços são pessoais também e se dão na relação com as pessoas. Se olharmos também com cuidado, a configuração de as leis morais aparece no início da terceira parte de O Livro dos Espíritos. Elas dizem respeito, palavras de Allan Kardec, às relações do homem consigo, com o outro e com Deus. O que significa que não é só um trabalho pessoal, é um trabalho pessoal, social, coletivo, de integração e de harmonia com o todo. Quando, portanto, falamos de saúde mental, construção, preservação da nossa saúde mental, a partir desse modelo proposto pela doutora Reef, nós temos que considerar esses 6 processos, essas 6 dinâmicas, que são também 6 desafios. A autoaceitação, as relações positivas com os outros, o domínio ambiental, propósito na vida, crescimento pessoal e autonomia. Nós vamos falar um pouco sobre cada um deles no próximo ou talvez nos próximos programas. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz, agradecendo, como sempre o fazemos, por sua presença aqui no programa. E no mais, até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.